Ok, minha gente. Então, com muita alegria no coração, a gente está começando mais uma reunião do NEP, da Federação Espírita Paraibana, o NEP FEPB. A gente está nessa estrada já há 7 aninhos e a gente está vendo os 7 Ais. São as lamentações, em algumas traduções, as ameaças que Jesus fez, né? Em relação a algumas práticas dos fariseus que olhavam mais aspectos exteriores e esqueceram de priorizar a transformação íntima. Então a gente está vendo o primeiro bloquinho de 4 Ais. Hoje nós vamos ver alguns textos dos comentários espirituais. Semana que vem tem mais alguns. E Paulo Eucanã está na coordenação desse estudo, né? Então a gente agradece a presença de todo mundo. Quem estiver assistindo o vídeo gravado também, sintam-se à vontade para fazer comentários, colocar aí no YouTube que a gente faz as respostas, né? De algumas dúvidas, passa algumas informações. Se vocês quiserem ingressar também no NEP, podem colocar aí no chat do YouTube que a gente vai orientando vocês, tá bom? Então, Paulinho, é com você. Câmbio. Beleza, João. Vamos passar para o roteiro. Hoje a gente vai ver só rever a perícope, né? Ler o debate aí de 3 comentários, 2 de Kardec e 1 do Eliseu Rigonati. E então vamos para a prece inicial, pedindo para nosso amigo, irmão Israel fazer a prece inicial, por favor. Ok. Então vamos elevar nosso pensamento, agradecer a Deus por mais essa bendita oportunidade. Ó Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, aos mentores espirituais que nos auxiliam no grupo de estudos, que possam nos envolver e nos amparar para tirarmos o máximo de proveito dos ensinos da Boa Nova de Jesus, que possam inspirar todos aqueles do grupo a trazer os seus exemplos, o seu ponto de vista, para que possamos refletir a diferença do pensar, o caminho para a nossa elevação. Agradecer e abençoar todos que aqui estão, nesse grupo de estudo hoje, e aqueles que não poderem estar aqui por algum motivo. Sendo assim, damos início mais essa noite de estudo. Que assim seja. Muito bem. Então, para a gente relembrar, eu vou dar uma lida aqui na perícope que está em Haroldo, Mateus 23, 13 a 22. Lembrando que o ai do versículo 14, ele é um ai que foi inserido, essa é o consenso entre os pesquisadores, aí, portanto, com esse versículo 14, ficam 8 ais. Então, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que cerrais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas, orando com grande ostentação. Por isso recebereis condenação mais severa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra seca para fazer um prosélito, e quando se torna, o fazeis filho do Geena, ou Geena, 2 vezes mais que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizem, se alguém jura pelo santuário, é nada. Quem, porém, jura pelo ouro do santuário, deve. Tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Se alguém jura pelo altar, é nada. Quem, porém, jura pela oferenda que está sobre ele, o altar, deve. Cegos, pois qual é o maior, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? Portanto, quem jurou pelo altar está jurando por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jurou pelo santuário
está jurando por ele e por aquele que habita nele. E quem jurou pelo céu está jurando pelo trono de Deus e por aquele que está sentado sobre ele. Haraldinho. Bom, então a gente vai iniciar com o grupo de Ismael, Júlia, Luigi, Isabela, André Gaiuso, sobre o céu. Esse grupo está com 300 slides. Vamos ver aí o tempo, né? Vamos embora. Só uma perguntinha. Luíde, André, Isabela, eles falaram que vão participar, Ismael? Porque se eles forem chegar... André pediu... Ele não sabe quando ele vai chegar, então ele pediu que eu falasse por ele. Mas Luíde e Isabela, então, não estão aí com a gente. Júlia está, né? É só assim, se fosse o caso, se vocês quiserem, a gente pode pular para o grupo do inferno, que aí já está eu, Nai, Marilu e Israel, nós estamos aqui já. Então, se quiser... No caso, eu vou concordar, porque eu queria que pelo menos o Luigi estivesse conosco, porque ele não falou que não ia poder participar. Né? Uhum. Então, vamos lá, João. Vamos para frente, então. Fica melhor, né? É o tempo que a gente espera, tem aí os 25 minutos, eu acho que mais alguém pode chegar. Como tem muita gente, a gente pula para o texto 2, que é também no livro Céu e Inferno, né, no capítulo sobre o inferno. A gente fez alguns destaques, e só para introduzir aqui, né, a gente conversou pelo WhatsApp, fizemos uma sequência para a gente poder falar, e ficou acordado de a gente falar um pouquinho no começo do versículo que aparece a palavra inferno, né? A gente resgatar um pouquinho desse sentido hebraico do Gehenna ou da Gehenna, e depois de a gente falar do versículo, a gente vai ter mais 2 slides, assim, bem resumidos, sobre a ideia que os pagãos tinham do inferno, né? A ideia em geral que a igreja foi construindo, e, por fim, qual é a proposta do Espiritismo, né, sobre esse tema que já foi, ainda é, né? Já foi não, mas ainda é um mistério para muita gente, e que através da mediunidade a gente vai ter uma resposta muito objetiva sobre o assunto. Então eu vou começar, certo, fazendo alguns comentários, e aí os meus companheiros podem complementar primeiramente sobre esse versículo, né? Então é o versículo que Jesus faz um alerta em relação à pessoa que é proselitista, né? A gente colocou lá no grupo do WhatsApp o significado, né, de proselitista, de prosélito e de proselitismo, mas não ficou registrado aqui no vídeo. Então, eu acho importante a gente falar aqui e gravar para o pessoal que for assistir depois, que é um tema que às vezes gera uma certa confusão de entendimento. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que o prosélito é a pessoa que se deixa converter por outra para um determinado grupo religioso, uma seita, enfim. Esse é o prosélito, é o que se deixa converter, certo? Proselitista, eu até fiquei pensando uma forma da gente memorizar de forma mais fácil, é o ativista. Então, proselitista é o ativista, é aquele que exerce a ação do movimento do proselitismo, ou seja, é aquela pessoa que vai ficar em cima da gente toda hora dizendo assim, venha conhecer minha igreja, venha conhecer meu centro, lá é muito bom, e fica toda hora, né? E manda mensagem, até às vezes perturba a nossa paz pela insistência dele. Então, o proselitista é o ativista desse movimento chamado proselitismo. E o proselitismo é um movimento de qualquer pessoa que se põe na ação de querer chamar outras pessoas para o seu grupo, certo? Isso, em geral, acontece nas religiões, né? E Kardec fala muito bem que o espiritismo não tem pretensão de fazer prosélitos. A gente não tem essa pretensão de estar chamando as pessoas. O que Jesus percebia naquela época? Que boa parte dos fariseus e dos escribas, né, e a expressão que ele usa assim é muito forte, né? Eles percorriam mar e terra, ou seja, a gente hoje tem uma expressão parecida, quando a gente quer dizer que é algo que a pessoa dá tudo de si, né? Você vende até sua alma para conseguir isso. Então, você percorre céus e terra, a gente diria na expressão mais comum de hoje, para que alguém
seja da sua religião, né? Quando a gente quer uma coisa muito, a gente deseja ardentemente uma coisa, a gente percorre céus e terra, e aí Jesus fala percorre terra e mar, né? Mas é dizendo isso. João, só Pois não. acrescentando uma questão que eu acho importante, assim, e o proselitista, né, ele exerce isso, pode ser com várias intenções, né, vários objetivos, né, embora todas elas, assim, não sejam, digamos assim, algo legítimo, né, porque eu digo assim, você pode ser um proselitista porque você quer realmente, você acredita que você tem a verdade, quer que o outro que você gosta participe dessa verdade que você considera sendo a sua, né? Sim. Interesses materiais mesmo, de você ter fiéis que possam ali contribuir mais de você, né? Então, enfim, tem vários porquês a pessoa faz o proselitismo, Exato. né? Embora, na minha visão, nenhuma delas seja algo legítimo, né? Porque você aí violenta consciências. Então, exatamente. Esse é o ponto, de você desrespeitar a lei de liberdade e de consciência de cada um, a liberdade de pensamento, sobretudo, para cada pessoa escolher o caminho que ela achar melhor, né? É como a gente falou na reunião anterior e até pelo WhatsApp. Isso não quer dizer que a gente não deva divulgar a nossa doutrina, não deva conversar, dialogar, fazer exposições, seminários. Não, a gente deve fazer. Mas a questão é qual é a intenção? Não, a intenção é expor e ver se a pessoa realmente se identifica e não ficar forçando a barra, né? E como Paulo disse, há vários motivos para isso, né? No caso aí dos fariseus, em geral, era para aumentar o número deles e havia, querendo ou não, um certo poder religioso, e eles rivalizavam com os saduceus, enfim. Então tinha essas intenções por trás, né? Então, prosélito, para a gente deixar claro, é mais ou menos isso. E um outro ponto que eu destacaria, já para passar para os colegas, é a questão do Geena, né? A gente relembra aqui. Muitas traduções colocam inferno. Inferno já é uma palavra que vem do latim, infernos, que é simplesmente um lugar inferior, é o que está embaixo. Simplesmente é o que está embaixo. Então, Haroldo deixa do jeito que Mateus escreveu, que é a palavrinha em aramaico. Então, Geena, o que era? Era um vale, que até hoje existe lá em Jerusalém. Era um vale que naquela época eles colocavam lixo, cadáveres de animais e de pessoas que não eram dignas de um sepultamento, né? Eram jogados cadáveres lá e esses cadáveres eram incinerados. Então era uma espécie de lixão que pegava fogo. Então tinha essa relação com o fogo. Daí o pessoal latino, né, fazer a correlação com o inferno que eles imaginavam na mitologia, enfim, que pegava fogo, tudo mais. Então Geena é uma palavra especificamente do contexto judaico e significa essa região física mesmo, existia essa região na época de Jesus, e que eles faziam uma espécie de transporte, né, dessa região para um além, onde as pessoas iriam arder. A gente vai ver um pouquinho mais disso mais à frente, tem um slide que vai tratar do Sheol e da Geena, a gente vai tentar esboçar aqui o conceito judaico, né, dessa região dos mortos, certo? Então, basicamente, sobre o versículo, seria isso, né? Eu abro para os meus companheiros comentarem sobre o versículo, para depois a gente passar, a gente tem tempo ainda para a interpretação de Kardec. Câmbio. Israel, Marilu, Nai disse que vai ficar mais quietinha, então vamos... Só fazendo um complemento ali, sim, só uns detalhes, talvez não relevantes, mas geográficos, vamos assim, do Geena em si, que ali a palavra em si é a transliteração para o português da palavra grega, que nem o João falou ali, Geena, que o termo hebraico é Ge-Rinon, que significa literalmente Vale de Rinom, e que veio se tornar esse depósito, né, fora de Jerusalém, era fora das cercanias de Jerusalém, ali onde se era jogado lixo. E outra característica também, que usava-se nesse local enxofre também, para manter o fogo aceso e queimar o lixo, né, e daí devido essa simbologia do inferno cheirar enxofre, né, e Jesus usou esse vale como símbolo da destruição em si, nessa passagem, né, como fala ali, o nome teria dado origem a essa designação desse vale, ela não é conhecida assim, como também se desconhece o significado do próprio nome Rinom ou Enon. Tá. Marilu, alguma ainda dessa passagem, quer comentar alguma coisa?
Não, Israel, podemos continuar. Só para fechar, então, já que o pessoal não tem mais comentários, né? Então, assim, Jesus ele usa de uma linguagem muito forte para dizer assim: olha, vocês que fazem a prática do proselitismo, vocês que são proselitistas, vocês, na verdade, deveriam estar colocados naquele lugar mais desprezível por vocês mesmos, né? Vocês fazem de quem se converte filho do inferno, né? Eles 2 vezes filho da geena. Então vocês são e os outros são 2 vezes. A gente poderia ficar especulando aqui. Por que Jesus fala que 2 vezes, né? Talvez porque, pelo menos, o fariseu soubesse do caminho certo. Então tinha um pouquinho de luz nele, ele sabia. Só que ele fazia uma manipulação por fins próprios, interesseiros, e convencia o outro. Muitas vezes o outro, que era um gentil, a gente viu isso no estudo passado, às vezes só tinha que aceitar a questão dos 7 mandamentos de Noé, né? Ele não tinha um conhecimento completo. Fazia uma espécie de conversão assim pela metade, para fazer número, bastava isso para os fariseus, mas não tinha luz nenhuma, eles continuavam nas trevas. Então, era melhor que eles ficassem na sinceridade das crenças pagãs que eles entendiam, do que ser iludido, achando que estava sabendo de uma religião nova, quando na verdade não estava sabendo ainda de nada. Então é pior, é 2 vezes pior. Então, pior do que uma pessoa ignorante é alguém que aceita uma meia-verdade, né? Haroldo fala muito disso. Porque você, pelo menos, quando é ignorante, diz, não, isso aqui eu não sei. Quando a pessoa pega uma meia-verdade, ou seja, não sabe daquela questão de forma completa, ela é facilmente iludida e manipulável. Então, ela é mais lamentável do que o ignorante. Enfim, então a gente pode especular do porquê 2 vezes, né? Jesus ter falado isso. A gente não viu, acho que nos comentários, o pessoal falando, e também Kardec não vai tratar do versículo em si, ele vai falar do inferno. Então vamos passar aqui para o comentário de Kardec, né? Tem um primeiro slide aí que tem essa imagem do Sheol. O Sheol, gente, é uma palavrinha também do contexto do Antigo Testamento que aparece nos textos mais antigos e que quer dizer assim, lugar dos mortos, certo? O pessoal que tinha essa ideia de que havia uma vida após a morte, né? Que os fariseus, os essênios e outros grupos usaram esse nome aí para dizer que é o lugar dos mortos. E é uma situação assim, que eles não colocam como sendo totalmente negativa, né? E nem totalmente positiva. Seria uma espécie de transição. É um lugar que você vai quando você morre. Né? Não tem uma ideia assim muito clara do que seria isso. Mas, pelo menos, não é tão terrificante como a geena. A geena realmente é algo que, na cabeça deles, era totalmente terrível. Né? Você não ficava ali em transição coisa nenhuma. Você ia ficar ardendo mesmo no fogo, num lago de fogo e junto de outros seres que eram classificados como imundos, né? O que Kardec vai dizer aí nesse trechozinho que a gente destacou é uma questão de resgate histórico, né, dos povos antigos que desenhavam o mundo do além, do céu, do inferno, de forma semelhante, né, de forma semelhante. Praticamente em todas as mitologias antigas você vai ter um lugar para os bem-aventurados e você vai ter um lugar para os condenados, né? E muitas delas um meio termo ali, uma espécie de purgatório, para quem não fez nem tanto bem assim, nem tanto mal. Kardec vai falar muito, o capítulo do inferno é longo, e ele vai resumir em algumas questões que nos interessam mais, foi o que a gente selecionou aqui, em alguns parágrafos, e esse parágrafo a gente pensa que ele resume bem. Ele diz assim, ó, o inferno dos pagãos continha de um lado os campos elíseos e do outro o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Isso aí é um contexto bem grego, né? Que os romanos vão praticamente copiar e colar, só vai mudar os nomes. O que nos interessa mais é agora. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vinda. É interessante isso, né? Tem essa narrativa de que após o processo da crucificação, Jesus teria ido aos lugares infernais para resgatar algumas almas de lá. Né? A gente ainda vai ver isso. Já é um processo aí depois da crucificação. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício. Estavam, tal como para os pagãos, nos lugares baixos. Então, pegando o sentido etimológico, Kardec faz esse raciocínio assim etimológico, significa lugar baixo, certo? E não necessariamente é um lugar de só ter suplício. Então seria mais ou menos o equivalente ao Sheol, que os
os hebreus falavam, e o Hades, que os gregos falavam, né? Que no Hades tinha alguns locais assim de sofrimento, mas alguns locais que você ficava vagando, né? Entre uma morada mais bem-aventurada, como os deuses do Olimpo, e esse Tártaro, que seria um lugar de fogo, né? Então, Kardec faz um resgate etimológico que é importante para a gente entender e saber usar os termos. Algum companheiro deseja falar sobre esse segundo slide? A mim não. Quer, Regina? Depois dessa didática aí eu vou falar o quê? Maria Lu tem um próximo slide, que é dela. Ela fala, vou deixar para ela falar. Porque o outro vai falar também do inferno cristão, porque, na verdade, isso aí é a compreensão humana, vamos dizer assim, tentando definir tanto o céu quanto o inferno, as suas perspectivas, né? E eles pintam, conforme a sua sociedade, mais moralizada ou não, esse inferno mais terrível, né? Tanto que nessa descrição aí do inferno pagão e o inferno cristão, eu vejo ali como o inferno cristão parece que é muito mais terrível que esse inferno pagão. É verdade. Que ele coloca assim numa situação onde que o indivíduo que está ali, ele dá exemplo lá dos reis que erraram, né? Eles se encontram dentro daquilo que foi motivo de queda de moralidade deles, como se fosse mostrada a espelhos para eles, né? Então eles se envergonham daquilo e tentam fugir, muitas das vezes, de uma luz que está interna dentro dele, que é muito parecida, vamos dizer assim, das nossas concepções, vamos dizer assim, essa luz divina que tem dentro de cada indivíduo, para onde ele vai, ele não consegue fugir dela, como se fosse essa alta reflexão, vamos dizer assim, como se fosse aquele inferno mais, a ponto de vista da doutrina espírita, o nosso umbral, né? Essa questão umbralina ali, onde você espia entre a tua consciência, até você recobrar um pouco ela, você conseguir sair desse local, né? Dessa postura de sofrimento. E sendo que o inferno cristão lá não, é como assim, com ar de barbaridade, vamos dizer assim, como se fosse com requinte de prazer, requinte né? E crueldade, né? De crueldade. Tem a expressão requinte e crueldade. Então, de fato, então seria melhor ir para o inferno do Tártaro ali, vamos dizer assim, na concepção, do que para o inferno cristão. Porque ali não tem volta e você vai queimar eternamente, sem perdão nenhum. E lá não tem diferenciação como tem lá no inferno, lá nessa região do Tártaro, né? Onde o indivíduo, ele vê conforme as mazelas, ele pecou, vamos dizer assim, porque ele fala assim, aqueles que pecaram na hipocrisia, que mais sofrem também lá, né? Mas como se fosse sentido moral. E nos infernos dos cristãos não tem, ali iguala, desde que foi um simples delito até o mais tenebroso, vamos dizer assim, vai sofrer igual, vai entrar nas mesmas torturas. Acho que é muito isso. bom. Até pelo tempo, né, Paulinho lembrou a gente aqui. Então, Marilu, você fique à vontade para comentar esse último slide e a gente abre para o pessoal ter um tempinho para falar também, tá certo? Eu nem vou ler o parágrafo, mas Kardec está destacando que o homem, não tendo ainda avançado intelectual e espiritualmente, a ponto de compreender a vida futura no mundo espiritual, ele concebeu penas materiais, como o inferno no fogo, se ele morasse numa região quente, ou então gelado, se ele fosse de uma região fria, né? E procurando relacionar o texto com o versículo, né? Nós compreendemos que ao longo do tempo, assim, a humanidade traz consigo uma ideia de castigo e recompensa. E considerando que a vida após a morte seria um reflexo do corpo físico com aflições e castigos materiais, né? E que só com o tempo, com o desenvolvimento da inteligência, viria o discernimento. E Jesus lamenta, e eu procuro expressar assim, lamenta ou faz uma crítica educativa aos mestres da lei, que tinham por princípio esclarecer os adeptos, os prosélitos, né, na Torá, né? Mas estariam eles se comprometendo, duas vezes o João fala, né, se comprometendo duplamente
né, porque eles não contribuíam para o esclarecimento, não cumpriam a lei, mas também não contribuíam para o esclarecimento dos adeptos, dos prosélitos, né, no entendimento da vida futura, na essência contida na lei, né. E nos parece que essas questões, elas se repetem ao longo do tempo, né, quando grupos detêm o conhecimento ou apresentam aos seus adeptos visões distorcidas, tanto da lei de Deus quanto do Evangelho de Jesus, né, que não vai ser muito diferente, por interpretações particularistas, né, assim como os dogmas da igreja e o encantamento que temos espírita, né, em relação ao fenômeno mediúnico, sem extrair o seu conteúdo moral. Então, eram esses meus comentários, amigos. Muito bom. A gente tem aí mais uns 7 minutinhos para quem quiser complementar. Fique à vontade, gente. Nayara quer falar alguma coisa ou não? Eu queria ressaltar, sim, eu vejo, sim, da veemência de Jesus em relação aos fariseus, aos sumos sacerdotes, daqueles que já conhecem a lei, né? Essa questão de sofrerem 2 vezes, porque, na verdade, eles se mostravam, aquele lado deles santo, né? Porque eles se mostravam o mais puro possível, mas no íntimo eles não eram. Talvez Jesus, vamos dizer assim, ou trazendo para os nossos dias, o que vejo da perícope, assim, que eu tiro mais questão de aprendizado aí, essa questão mesmo, como se essa fosse a nossa chaga humana ainda, vamos dizer assim, não vou dizer que do intelecto, mas o fariseu no sentido, o hipócrita no sentido lá de eu fingir mesmo, de ser esse ator, né, eu tá como se estivesse atuando, eu mostrando aquilo que eu não sou, ou eu prego uma coisa, vamos dizer assim, eu não vivencio aquilo que eu já conheço, porque quando ele fala daqueles que já conhecem a lei, então esses já são capazes de fazer diferente. Por isso que aqueles que eles enganam vão sofrer 2 vezes. Ele vê o lado daquelas pessoas que são puras, mas no fundo elas não fazem o bem e fazem com que eles fiquem acomodados, né? Que nem disse o João, e não se motivam, né? Achando que eles têm que seguir e ser daquela maneira, né? Acho que isso. Bom, a gente tem mais um tempinho, assim, de minha parte, eu acho que foi bem esclarecido. Se ninguém quiser acrescentar, a gente já pode ir para outro texto. Paulo, quer comentar alguma coisa? Não, é só a gente, no caso, avançando, né, para o que a doutrina nos permite elaborar, né, na questão do inferno interior que a gente pode estar vivenciando ou vivenciar sem ter nenhum lugar circunscrito, né? Lembrando que todos esses lugares que a gente vê aí na literatura, né, o Vale dos Suicidas, Umbral, né, enfim, são projeções da mente, né, daqueles que se atraem, que estão no estágio semelhante, né? Então, o pensamento é tudo e a gente então projeta esses lugares. Eu queria só ler um trechozinho aqui que Kardec traz, que é assim, ele diz assim: como é sublime, ao contrário, a ideia que o Espiritismo nos permite fazer do céu. Quanto a sua doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? Aí diz: a razão primeiro, a revelação depois, e, finalmente, a sua concordância com os progressos da ciência. Então, essa é uma questão muito interessante que o Bodes agora caprichou. É muito interessante essa questão da razão, né? A razão, a revelação e a concordância com a ciência, né? Demonstrando que a gente precisa avançar muito. Eu sempre falo uma coisa, Kardec deve falar aqui também, né? Como o inferno ele é uma coisa, o inferno, digamos, católico, né? Enfim, ou protestante, como ele é sem sentido, né? Por 2 motivos, pelo menos, né? O primeiro é que
como é que a gente pode estabelecer, como é que Deus poderia estabelecer uma pena eterna para delitos específicos, né? Que tipo de delinquência ou delito eu faria que justificaria a eternidade da pena, né? Uma lei pior do que a lei humana, né? E a outra questão é como que nós, digamos, que alcançássemos o céu, poderíamos lá aproveitar, sabendo que o ente querido nosso estaria queimando eternamente no inferno. Uma mãe que tivesse então um filho condenado dessa forma, né? Como é que ela poderia então gozar das bem-aventuranças no céu, né? Não faz o menor sentido isso. E evidentemente, quando Jesus fala com Pedro que ele deveria perdoar 70 vezes, 7 vezes, e Deus não perdoaria, né? Então é uma coisa que foge completamente da própria concepção cristã, né? Da pregação de Jesus. Show de bola, companheiro. Acho que pelo tempo a gente pode voltar para o grupo 1, né? Deixa eu voltar aqui os slides. Falar do céu. Aí. Pois é, então, nosso amigo Luigi já chegou. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Porque antes o meu microfone estava desconfigurado. Tudo certo, Igor? Ficamos com o capítulo 3, né? Agora falamos de inferno, agora vamos para o céu. E muita lógica do que foi falado já se aplica, essa mesma lógica se aplica também à figura do céu. Nós não conseguimos ser tão sucintos quanto o primeiro grupo, mas nós vamos passar aqui de maneira bem dinâmica, para não perder tanto tempo, tentar nos focar na lição principal desse capítulo, que é um capítulo importantíssimo do céu e inferno. Essa primeira parte, André ficou com a elaboração dela, mas como ele está no compromisso agora, ele pediu para ser porta-voz. Então, vamos tentar ver o que ele quis dizer aqui. Nas nossas discussões, né, a gente conversou um pouco sobre quanto assunto tem aqui interessante nesse capítulo 3, né, o céu. E, inclusive, né, já foi objeto de dever de casa esse mesmo texto. Ficamos eu, Paulinho e João, mas a gente focou mais na primeira parte, né, que é justamente essa aqui que André trouxe, a etimologia do céu, latim, coelum, formado do grego koilos, oco, côncavo, em referência a abóbadas, né, abóbada celeste, esse formato, né? Então é a origem desse nome, como a gente conhece hoje. E aí o texto de Kardec vai falar sobre como existia uma concepção que se tinham vários céus, várias camadas dessa abóbada, e a mais comum opinião era de que existiam 7 céus, e tem até uma expressão, estar no 7º céu, que exprimia felicidade, e vem daí dessa teoria, né? André colocou essa citação em Coríntios, que fala em 3º céu, então era vamos dizer assim, uma mitologia conhecida no período, se falar nesses números de céus, né? Mas a gente vai ver que essa concepção desse plano, ela vai mudar muito com o tempo, né? Então, desses 7 céus, o último, o 7º, seria a morada da suprema felicidade, onde habitaria Deus, lá longe, no 7º céu. Isso foi até um objeto de discussão nossa, porque a gente tende a distanciar muito, né, a figura do Criador de nós, bota lá no 7º céu, bem longe da criatura, da sua criação, de nós. É uma postura nossa de nos distanciar. E Jesus representa essa aproximação, né, do Criador com a sua criatura. Então,
Então, André continua perguntando, onde está o céu? Né? O Espiritismo veio responder essa questão demonstrando o verdadeiro destino do homem, né? Pela razão, pela lógica, onde se existia teorias e mitologias, a doutrina veio falar em razão, em lógica, né? Vamos lá. E tomando por base a natureza deste último e os atributos de Deus, chega-se a uma conclusão lógica. Tem mais alguma coisa embaixo aqui? Não, né? Aí, Júlia colocou essa imagem da abóbora bem legal. Vamos então para o segundo slide. Pode passar. Eu esqueci de dizer, mas ficamos no grupo eu, André, Isabela, Júlia e Luíde. E meus amigos aí, querendo me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade. A gente dividiu, mas também essa primeira parte quis passar mais rápido, porque são pequenos detalhes. Já a partir de agora a gente vai falar um pouco ainda sobre esse céu em camadas, né? E o Criador na última, aquele comentário que a gente fez, né? De que a gente tem essa tendência de nos distanciar do Criador, colocando longe. Jesus exemplifica essa aproximação. Isso aqui tudo eu já falei. Vamos nesse ponto aqui. Evolução em dois mundos. O texto vai falar que nós vivemos simultaneamente em dois mundos, o mundo espiritual e o mundo corpóreo, né? Ele diz, existem, portanto, dois mundos, o corpóreo, composto de espíritos, e o espiritual, de desencarnados, né? Devido à materialidade do seu envoltório, os seres do mundo corpóreo estão ligados à Terra ou a um globo qualquer. E aí é interessante dizer, deixa eu pegar aqui as minhas anotações, que apesar de se existirem, falasse aqui em dois mundos ou dois planos, a gente até, assim, conversou um pouco que existem várias frequências, né, vários planos dentro desses dois mundos, né? E na verdade a realidade é uma só, onde esses mundos eles se conversam, né? Então o mundo espiritual, mais à frente vai ficar claro que ele está em toda parte, né? Não há uma circunscrição. Até aqui chega o mundo corpóreo e daqui para cima é o mundo espiritual. Não, como se teorizava antigamente, né? Esses mundos estão se conversando o tempo inteiro. E aí, é justamente esse item, não localidade do mundo espiritual. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte ao redor de nós. Acredito que era isso desses dois primeiros slides. Esse próximo, pode passar, João. Esse próximo ainda ficou comigo. Onde está o céu? Aí começando a entrar mais no ponto de vista moral desse significado de céu, né? A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. Quer dizer, céu, como a gente ficou muito claro pelo primeiro grupo, céu e inferno, né, na visão da doutrina espírita, não são lugares circunscritos, né? São estados de consciência. Então, a gente pode estar aqui vivenciando no mundo corpóreo no mesmo lugar, mas as pessoas estarem em lugares conscienciais muito diferentes, em termos de, como ele fala aqui, dessa felicidade, esse céu relacionado à felicidade. Tendemos a localizá-lo espacialmente, mas o mundo espiritual está em toda parte. Isso aqui eu já falei. Pode seguir. Agora vamos... Quem é Julinha? Julinha fez esses slides belíssimos. Então, câmbio. Então, tá bom. Então, já deu para entender mais ou menos que a visão do Espiritismo e a visão que Kardec nos traz do céu não está num lugar assim, espacial,
O Espiritismo, ele nos diz que o céu, ele está em todo lugar, porque os espíritos que chegaram a um grau de pureza mais elevado, o mais elevado, eles são infinitos, né? E eles estão por toda parte. Onde quer que eles estejam, aí também está o céu, porque eles o levam consigo, né? E aí, essa parte desse slide, ela vai falar algumas coisas que a gente meio que já conhece, né? Já escutou muito, mas sempre bom lembrar. Eu mesma, vira e mexe, me pego não vivenciando as coisas que eu digo acreditar, por exemplo. Então, ele diz que uma coisa lógica, né? Não tem como a gente se livrar de tudo que a gente tem de mal e adquirir tudo que a gente precisa de bem, ou seja, chegar nessa plenitude de moralidade ou de intelectualidade em uma só existência ou em poucas existências. Ele diz que é um caminho bem grande. Outra coisa bem interessante, que ele diz que a gente também progride muito na erraticidade. Mas eu estava comentando com o pessoal que eu achava, para mim, que o ponto, talvez, de maior destaque estivesse na encarnação, como se fosse, você passou um tempo estudando e a encarnação é a prova, então a prova é mais importante, mas um apontamento interessante que esse capítulo traz é que o mundo, as nossas experiências, tanto na erraticidade quanto durante o encarne, elas são solidárias umas com as outras. Então, tem coisas que a gente só pode aprender encarnando e tem coisas que a gente só aprende naqueles 40, 50 anos depois que a gente desencarna e que são muito, muito importantes também. E aí, depois ele vem dizer que alguns mundos à frente do nosso nem são esses mundos já perfeitos, mas esses mundos um pouco mais superiores, quando comparados à Terra, eles já são quase como o céu para a gente. A gente não consegue nem imaginar como é bom, porque ele fala que lá os espíritos eles têm uma liberdade e uma disposição maior para evoluir moralmente e intelectualmente, porque eles não estão sujeitos às muitas vicissitudes e às muitas ocasiões ruins que a gente tem nas nossas experiências, por exemplo, aqui na Terra. E, por último, é essa analogia, né, que ele fala que a gente precisa passar por muitas experiências. Essa imagem eu achei muito legal, porque mostra os olhinhos de cada um virando o rostinho do outro, assim. E é interessante a gente olhar para essa imagem. Eu mesma olhei para essa imagem e eu pensei, caramba, vira e mexe eu esqueço que eu, enquanto Júlia, sou só uma faceta da minha alma. E essa faceta, que é a última atualização, né, ela traz uma carga muito grande dessas outras atualizações que já passaram. E dessa forma a gente vai chegar ao ponto de um dia conseguir ter um grau de moralidade e de intelectualidade que nos permitam estar de acordo, assim, em comunhão com as leis do nosso Criador, de tal forma que nós possamos vivenciar a felicidade que é estar no céu. Então, é isso que esse capítulo trouxe para a gente. Esse é o verdadeiro céu. É isso, câmbio. Agora nosso amigo Luíde, eu acho, né? Beleza, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos especular aqui um pouco sobre essa porta enigmática. Tivemos dificuldade nessa interpretação também, mas assim, dois pontos que a gente vai falar nesse slide. O primeiro é que ele vai falar que todas as nossas inteligências, né, sejam elas dos encarnados e dos espíritos, concorrem juntas para o bem comum, para o bem da obra, né? Marchamos juntos, juntamente com a natureza. Então, talvez o que a gente pode concluir daí é que
essa seria a atitude oposta, contrária dos fariseus, né, dos sumos sacerdotes. Então, a ideia, eles estavam cerrando portas, né? No caso aqui, o que Kardec sugere é que trabalhamos todos em regime de fraternidade e de comunhão, né? Ou seja, abrimos portas, né? Construímos pontes e não a fechamos. Uma coisa que a gente lembrou também foi da parábola da mostarda, o grão de mostarda, que foi uma das primeiras que eu estudei com vocês lá em 2018, e que ele fala lá que a mostarda é a menor das sementes, no entanto, quando ela cresce, ela se robustece, né? E os pássaros pousam nela, repousam, né? Ou seja, é uma ideia de que a gente vai evoluindo e vai ajudando os demais. Então, eu acho que aí é construir pontes, não fechar as portas, como eles faziam. Ou seja, justamente, a gente pode especular que essas são as atitudes, uma interpretação possível que Jesus estaria por detrás das lamentações, né? Dos ais de Jesus, falando da passagem. E o segundo ponto que ele vai falar é que a felicidade ela não vai ser pessoal. E se não pudesse repartir com os outros, ela seria egoísta e triste, né? Ou seja, uma crítica também à contemplação passiva, ociosa, e que precisamos, mais uma vez, essa felicidade ela vem da construção do conjunto, né? Então, também trazendo uma associação aí, uma possível lamentação de Jesus para atitudes que tinham os hipócritas, os sacerdotes, os fariseus, né? E por fim, a gente colocou aí, é impossível ser feliz sozinho, Juliana colocou aí uma nota musical, que é só para fechar mesmo com aquela ideia do Tom Jobim, né? Na música clássica dele, né? Que é impossível ser feliz sozinho. Então a gente especulamos, né? E depreendemos que essas ideias aí do texto de Kardec estariam por detrás, possivelmente, das lamentações de Jesus. Mas vamos juntos aí, vamos abrir para as discussões. Acho que essa parte ficou com ele, né? Tem mais um slide aí, gente. Ah, tá. Oi, gente, sou eu. Boa noite. Primeiro, citou Tom Jobim, chocada. Tem meu respeito, viu? Então, gente, é bem curto, que eu sei que o nosso tempo está acabando, mas essa parte é como o Gil tinha falado, é o tipo de coisa que a gente já sabe, mas que é sempre bom estar lembrando. Então, vamos ver esses pontos. Primeiro, ele começa dizendo, né, embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos são as sedes onde eles se reúnem, de preferência em razão da analogia que existe entre eles, mas isso também já tinha sido um pouco falado. E daí ele vai para a segunda parte, que nessa imensidão sem limites, onde, pois, está o céu? Está por toda parte. E os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. Então, a gente tem sempre essa ideia, essa questão. É porque já foi falado aqui, mas, enfim, essa questão da nossa evolução e das inúmeras moradas e do que a gente tem tanto além, né, do que a gente pensa. É uma visão muito infantil que antes a gente tinha sobre o céu e que o outro grupo tinha falado também sobre o inferno e que a gente tem que desmistificar muito. E o que leva exatamente ao terceiro ponto, que é isso. E por que Deus, desde o início, não revelou essa parte? E a questão da imaturidade ou maturidade que possamos estar tendo agora. E é esse ponto que eu queria dizer que, assim, é algo que a gente sempre soube, né? Porque a terceira revelação, estamos mais maduros, estamos mais preparados, se Deus quiser, né? E por isso que a gente está entendendo tanta coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem muito para a gente estudar, né? Exemplo, é o que a gente tem sentido muito com o Espiritismo. Tem 5 livros de codificação. Gente, a gente ainda não tem desbravado, entendido de verdade só esses 5 livros, e já tem gente perguntando, cadê a próxima revelação? Eu, pelo menos, meu povo, estou lutando para ter lido todos e entender tudo, porque não é só ler, que a gente tem que estar, como a gente está falando, esmiuçando aqui. O Evangelho tem que fazer a mesma forma que os outros livros. E não vou nem falar sobre as obras subsidiárias, porque é impossível. Eu nunca terminei a de André Luiz. Estou morrendo com a de Ivone, aprendendo um monte de coisa que eu não sabia. E depois de ler esses livros, quando a gente volta para a codificação, você vê que, meu Deus, Kardec estava pronto o tempo inteiro e a gente está vendo na prática. Enfim, é um pouco do quanto a gente não estava preparado. Tem tanta coisa que a gente ainda não entende,
E que um dia, quando a gente entendeu que foi dada essa terceira revelação, e realmente entender, realmente interiorizar, aí a gente pensa daqui a uns séculos ter alguma coisa nova, porque jamais, impossível, para mim, impossível. Estou lutando para entender o que Jesus estava falando também. Mas, enfim, concluindo, como está no slide, o motivo, né, é que pela mesma que não se ensina à infância o que se ensina na idade madura. Aqueles que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que já receberam uma parcela em outros tempos no caso, mas depois cresceram em inteligência. É isso, foi tudo importante, tudo necessário, e é uma construção, né? Não é como se fosse mentira o que foi dito antes. Foi uma construção, é o que a gente podia, que agora a gente vai entender com a maior plenitude, graças também à maturidade alcançada. Amém. Obrigada, pessoal. Camo. Tudo bem, gente. Só queria fazer 2 comentários. Essa questão que eu até lembro que a Dor uma vez falou que foi convidada a fazer uma palestra sobre o 5º corpo. Né? Tem corpo espiritual teria 5, né? Ele disse assim, meu amigo, eu não sei nem do primeiro ainda, quanto mais do 5º. Né? E tem pessoas que dizem que a doutrina espírita já está superada, né? E considerando que o principal objetivo da doutrina espírita é a reforma íntima, eu acho que a gente só vai ter legitimidade de querer algo mais, né, quando a gente efetuar realmente essa reforma, né? Então, até lá, a gente vai ter que ficar com isso. Não tem sentido nenhum você ir para um outro estágio sem cumprir, né, os estágios anteriores. E eu estava vendo, coincidentemente ontem, uma palestra de Rossandro, e ele fala exatamente que nós distanciamos Deus, né, que foi que Ismael começou a falar, porque é também um exercício do que acontece aqui na vida encarnada. Quanto mais importante é a pessoa, né, mais ela se distancia, mais inacessível ela é de cada um de nós. Né? Então, o presidente da República, né, o deputado, né, e por aí vai. Então, a gente acaba reproduzindo isso também para a nossa relação com Deus. Só que aí, na relação com Deus, é exatamente o inverso. Né? Deus está dentro de nós. Né? Ele é o mais acessível de todos, de tudo que a gente possa imaginar, é exatamente Deus. Né? Para isso, basta tão somente a nossa vontade, o nosso querer, né? A nossa mudança de postura. Mas ele está acessível a todo tempo. Câmbio. Temos 5 minutos ainda. Falar bem rapidinho. Fala, Diego, então. Eu ia falar sobre a porta. Era sobre a porta também que eu queria falar. Então, é um rápido comentário. Só porque, assim, muitas vezes a gente tem essa visão da porta como essa barreira, né? A gente tem até a frase célebre do Emmanuel falando, né? Jesus a porta e Kardec a chave. E a gente imediatamente pensa como uma barreira, a gente lembra da porta estreita, como aquela dificuldade. E, gente, a gente deveria, pelo menos, estar agradecendo de ter uma porta, né? Porque se a gente parar para pensar, a porta, ela mais do que uma barreira, ela representa o acesso. E aí um kanji, o kanji de portão, aliás, não é o kanji de portão, em japonês é o kanji de vazio. Ele é muito bonito, porque ele é a junção de outros 2 kanjis. Ele é a junção do kanji de portão e dentro do portão tem um sol. Ou seja, ao invés da ideia de algo que não existe, você está dando a ideia de algo que permita que você veja além da parede. Você permite que a luz do sol entre na sua casa. Então, a ideia de vazio como algo que permite que a luz entre e que permite que você tenha passagem por um obstáculo, eu acho que ela é muito mais forte do que a de encarar a porta como um obstáculo, sabe? Como uma barreira. Câmbio. Então, perfeito, Diego. Eu ia falar também de assim, histórico deles, né? Jesus fala assim, vocês fecham a porta de acesso ao reino de Deus. E a gente viu muitas vezes já que as parábolas sobre o reino,
e Jesus dizendo que o reino é algo interior. E de repente ele fala que o reino tem uma porta. Então ele não poderia se contradizer. Então, se ele falou o tempo inteiro que o reino dos céus está dentro, que é como uma semente, é como uma pérola, é como um tesouro oculto, né? Falou isso. E no final da missão dele já, a gente já está indo para o final da missão, ele de repente mudar tudo isso, falar que o reino tem uma porta, não faz sentido. Então a gente já entendeu aqui, né, que o céu, que o inferno, que todas essas regiões espirituais e mesmo as regiões internas que a gente considera celestiais ou infernais, elas não são circunscritas, todas elas são temporárias, são estados de consciência. Então, pensando na porta, como você disse, como sendo aquilo que permite você passar de um estado para outro, né, ou de um lugar para outro, e pensando em como aquele povo entendia, aí a gente pode conceber porque Jesus parece que muda, né, o tom de fala dele em relação ao reino. Mas imagina, naquela época o pessoal tinha uma concepção do reino, e mesmo das cidades, né, como sendo algo fechado. Ninguém saía assim de Jerusalém para ir para uma outra grande cidade de boa. Eu estou entrando aqui em Roma de boa. Assim, não tinha isso. Você tinha toda uma fortificação, tinha uma porta. Na Idade Média, a mesma coisa. Você saía de Paris e ia para outra grande cidade. Ninguém entrava assim, eu vou entrar aqui em Paris, mas quem é você? Então tinha uma fortificação para fechar a cidade e tinha a porta, né? Que era justamente o local de passagem. Era um local bem específico. Então, para o povo, fazia sentido você pensar um reino que tivesse uma porta, e não fosse um reino assim totalmente aberto. E a porta significa justamente por onde você tem que transitar para chegar no interior dele. Fazendo analogia com o ensino do Cristo, se o reino dos céus está dentro da gente, a gente tem que fazer o quê? Um caminho, né, interior, uma viagem interior para chegar lá. Só que, se a gente não souber como fazer o caminho, se a gente não tiver um guia que nos conduza por essa região desconhecida, a gente nunca vai nem chegar na porta, quiçá passar dela. Então, primeiro eu tenho que achar a porta para poder passar, né? O que os fariseus faziam? Eles sabiam como chegar lá. Eles sabiam como abrir a porta para dar acesso ao reino de Deus. Só que eles falavam a meia-verdade e as pessoas ficavam sempre tateando no escuro. Por isso que eles fecham a porta. Jesus não fecha. Ele mostra o caminho e diz, vocês vão conseguir assim, através dos meus ensinos, né? Eu sou o caminho, né? Então, eu sou a porta, como diz Emmanuel, né? E Kardec é a chave que vai nos fazer entender Jesus, né? A questão da lei de Deus, a lei do amor. Então, eu vejo muito esse sentido, assim, Jesus fala sempre que o reino está dentro, e precisava ilustrar de alguma forma material também essa questão de reino com porta, para que o povo entendesse que não é de qualquer jeito, não é pulando um muro, não é fazendo um buraco na terra que você vai entrar legitimamente nesse reino. Existe uma porta oficial, existe uma entrada oficial. E essa entrada era conhecida pelos fariseus. Só que eles não diziam a ninguém, eles estavam com o mapa na mão. Pelo menos é isso que eu imagino. Câmbio. Me veio em mente um pouquinho aqui também a própria alusão da própria concepção em si. Já é o estreitar a primeira porta que a gente transpassa, né? Materialmente, vamos dizer assim, para a vida material mesmo, para a existência material, né? Bom, só complementando ainda no contexto da passagem, porque agora com os comentários de vocês ficou mais claro, eu acho assim que esse processo de redenção, ele é individual, né? De você ir e abrir essa porta. Mas, como o João bem comentou, nós temos guias, né? Vamos dizer assim, são esses movimentos. Bom, é como se assim, a gente precisasse de um guia que nos levasse até perto da porta, mas quem precisa abrir essa porta, pegar na maçaneta e abrir, somos nós. Mas o que fica mais, vamos dizer assim, patente nessa mensagem aqui, é a responsabilidade daqueles que têm essa missão de guiar as pessoas para aquelas portas, né? Ou de fazer como os fariseus faziam aqui segundo a passagem, de escondê-la, de cerrá-la, de fechá-la, né? É muito forte essa figura de fechar a porta, mas é porque está na medida da responsabilidade daqueles que têm a verdade, que têm o conhecimento nas mãos e podem usar ele para manipular as pessoas, levar as pessoas à perdição. Isso a gente enxerga muito hoje, né? Pessoas que, às vezes, pela sua posição,
tem uma responsabilidade imensa e tem com as suas palavras e suas atitudes, muitas vezes levam multidões a repetir a exemplo das suas atitudes. Então, o que a gente vê aqui é um ensinamento extremamente atual. Câmbio e desligo. Beleza. Vamos para o grupo 3? Boa noite a todos. Deixa eu ativar aqui seu microfone. Peraí, que Ismael vai ativar meu microfone. Pronto. Boa Menina, noite é chique, tem até estúdio. A gente não tá escutando, não. Agora tu tá trolando ou Ih, rapaz. sabotando, né? E agora, vai? E agora, tá me ouvindo? Agora dá. Ave Maria, Ismael. Vamos lá. Diego, Larissa, Nayara e Michele. Nós ficamos com Eliseu Rigonati, com o texto Jesus censura os escribas e os fariseus. Bem, a gente dividiu o seguinte. Primeiro, pegamos alguns elementos que ele comenta e a gente ligou com a passagem, certo? Esse do lado esquerdo são os elementos da passagem e do lado direito são os comentários de Rigonati. Um dos elementos que ele comenta é a respeito dos escribas e fariseus. É interessante a gente pensar, a gente estava até comentando sobre isso no NEP Ceará, quem comentou foi o Alexandre. Ele disse que é sempre bom a gente ver qual personagem a gente se identifica num determinado passagem do Evangelho, né? Então, os escribas e fariseus são personagens que a gente pode se identificar, que a gente acaba assumindo esse papel no nosso dia a dia. E Rigonati diz o seguinte: são aqueles que, vivendo em completo desacordo com a doutrina que professam e pregam, contribuem para a descrença se espalhe entre os homens, fazendo da religião um meio de explorar o próximo e não de encaminhá-lo para Deus. Então, um comentário que é importante fazer, foi inclusive Diego que disse, a importância da gente não criticar as pessoas, né? É criticar a hipocrisia, criticar a falsidade, a incoerência e não julgar as pessoas, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é sobre essa passagem esse elemento da passagem. Cegos, pois qual é mais, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? E Rigonati diz o seguinte: há indivíduos que, sem vontade firme de arcarem com a responsabilidade total que uma religião lhes acarreta, procuram adaptá-la às suas conveniências e ao seu comodismo, e assim aceitam a parte que lhes convém da religião e desprezam a outra. E ele cita exemplo dentro do próprio Espiritismo. Então, gente, nós vemos que, por exemplo, há espíritas que aceitam a parte que é cômoda. Por exemplo, ir na palestra, receber passe, ou se identificar mais com a parte científica do espiritismo, mas aquela parte do espiritismo que nos convoca muitas vezes a um esforço em a gente ter que oferecer, né, em a gente ter que realizar, né, como por exemplo a reforma íntima. Eu elenquei aqui também a importância de dedicar o tempo, o trabalho, a mudança pessoal. Tudo isso acaba sendo desprezado e é algo sagrado, é algo santo, certo? Que acaba sendo deixado de lado. E esse terceiro ponto é sobre as oferendas. Diz que essas práticas absurdas de quererem os homens alcançar os favores divinos por meio de oferendas materiais persistem até os nossos dias. Então, trazendo para os nossos dias, que oferendas materiais a gente acaba caindo, né? Dentro do Espiritismo, por exemplo, eu pensei em
fazer, né, divulgações apenas, atos externos, sacrifícios externos que são notados pelas outras pessoas. Mas que tipo de oferenda, que tipo de sacrifício é mais agradável a Deus? Então, podemos pensar em sacrificar, né, os nossos defeitos, nosso egoísmo. E outro ponto que o próprio Rigonati diz é oferecer, né, oferecer trabalho, oferecer amor e oferecer pureza. Pureza tanto de pensamentos, de palavras e de atos. Então, esse é o tipo de oferenda que a gente deve procurar fazer no nosso dia a dia. Pronto, câmbio. Passar agora para quem quiser comentar. Diego, Michele. Eu queria comentar o próximo slide, mas se Michele quiser trazer comentário já desse primeiro. Oi, gente, boa noite. Boa. Saudades de vocês, né? Desculpa aí minha ausência, mas os meus dias estão bem corridos, que eu voltei a estudar também. Tá meio puxadinho. Não, eu não. Eu achei tudo maravilhoso que Lari falou. E é bem isso. A gente tem que aprender que não é uma troca, né? Só que vem séculos e séculos e séculos fazendo troca, então para tirar esse negócio da troca é difícil ainda, né? Mais ou menos é isso. Desculpa aí. Certo. E a gente vai entrar também ainda, porque a gente está mostrando a parte boa aqui inicialmente, mas a gente também teve uma série de ressalvas com relação ao texto, né? Mas primeiro a gente começa destacando as qualidades do texto, e depois a gente parte para as críticas, né? Críticas não à pessoa, né? Não julgar a pessoa, mas críticas às atitudes. E isso também como reflexo para nós mesmos também. Então, nós temos aí o outro trecho que foi destacado, que diz o seguinte: o fazeis em dobro mais digno do inferno do que vós. No caso aí do Guiena, né? E aí ele está falando justamente dos prosélitos, né? Que Jesus fala, ai de vocês, prosélitos, né? Que vão acabar convertendo essas pessoas e tornando elas outras o dobro mais indignas do inferno do que vós, né? Ou do Guiena. Aí este versículo é digno de ser bem meditado pelos espíritas ansiosos de proselitismo. Quando procurados, deverão ajudar em tudo o que lhes for possível e pregarem a verdade, sempre que houver oportunidades favoráveis, mas nunca deverão insistir para com alguém que siga o espiritismo. Uma coisa que me chamou a atenção especificamente da passagem, não necessariamente do comentário do Rigonati, é o fato de quando ele fala que essas pessoas, mesmo sendo vítimas do proselitismo, podem acabar se tornando o dobro indignas, né? Ou o dobro mais dignas do inferno do que o próprio prosélito. E eu achei isso muito forte, né? Vindo assim da palavra de Jesus, às vezes até um pouco contraditório, né? Porque assim, o bom senso diz que geralmente a pessoa que é a mentora, digamos assim, do mal, que tem por consequência, que a outra pessoa acabou fazendo por consequência, por conta da maldade inicial de uma outra pessoa, geralmente essa outra pessoa ela é que é a mais responsável, né? Por outro lado, ela chama a atenção para a gente, para que a gente perceba que por mais que nós estejamos agindo em ignorância, né, que ainda assim os nossos atos, eles são reprováveis, né? Não é porque a gente está seguindo ali um proselitista que a gente também não vai passar o pano e dizer assim, não, tá tudo bem, né? A gente se pôr numa posição de vitimização e achar que não somos responsáveis pelos nossos atos. Claro que nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas em um grau mais ou menos proporcional. E aí, de novo, eu destaco, é importante que a gente critique atos, mas que a gente não julgue pessoas,
né? Então, que a gente busque, né, essa questão da transformação das pessoas em si. E aí eu queria que João passasse o slide, e aí a gente vai entrar agora em algumas críticas. Então, o que acontece? Rigonato, ele tem algumas falas que a gente achou que eram muito fortes, né? Acho que foi praticamente unânime no grupo que a gente viu que alguns posicionamentos de Rigonati eram muito unilaterais. Então, tipo assim, se uma pessoa está fazendo isso é porque ela é aquilo. Então, assim, até, digamos assim, um pouco meio taxativo, né? O primeiro deles fala o seguinte, primeiro ele está falando o contexto. Larissa quer falar alguma coisa? Que eu estou vendo ela aí falando. Não, pode falar. Tá. Pode continuar. A gente tá tirando uma dúvida aqui. Tá. Certo. Então, o contexto é que ele vai criticar justamente os espíritas que misturam determinados elementos religiosos, né? Isso aí foi um amplo debate ali no grupo do WhatsApp, né? E ele falou o seguinte, isso acontece porque são irmãos que ainda não estão, aliás, esse aqui não é o da crítica da nossa posição religiosa, não, é o de baixo. Então vou logo para ele, né? E lá também, espíritas que misturam as religiões, tais como aqueles que frequentam a igreja, é evidente que semelhantes indivíduos são hipócritas, que torcem as religiões segundo suas necessidades do momento. Eu achei muito forte, assim, muito taxatória esse comentário do Rigonati, porque convenhamos, e até Michele trouxe um exemplo também. Às vezes você tem um pai que é de uma religião, você tem a mãe que é de outra, e você tá ali, né, numa convivência harmônica entre essas religiões, está praticando, e às vezes a pessoa tá fazendo aquilo de coração. Ela não tá fazendo aquilo porque ela acha mais conveniente esse pedaço e aquele outro pedaço. Claro que existe esse problema, né? Muitas vezes a gente tenta moldar o movimento espírita em detrimento dessas conveniências que a gente vai trazendo de outras experiências religiosas e a gente quer mantê-las, né? Mas claro que existem outros casos de pessoas que, tipo, tiveram uma criação dentro de um campo religioso, e, tipo, não necessariamente são hipócritas, né? Então a gente achou muito, muito, muito forte esse posicionamento dele. E o outro é o que fala que isso acontece, e aí ele vai falar da questão dos prosélitos e daqueles irmãos que não necessariamente vão seguir o espiritismo. E aí ele comenta, isso acontece porque são irmãos que ainda não estão suficientemente preparados para assimilarem ensinamentos mais adiantados sobre espiritualidade. E aí, qual foi o nosso comentário, né? É importante termos cuidado para não atribuir juízo de valor aos ensinos espiritualistas, de uma forma geral. Não devemos definir o espiritismo como superior ou inferior aos demais, mas como um olhar diferenciado sobre a dimensão espiritual. E aí a gente lembre a discussão que a gente teve na semana passada da analogia com a biologia, né? A gente tem o espiritismo, que ele se propõe a estudar a dimensão espiritual, né? E aí você não vai dizer, olha, essa pessoa que é superior porque está estudando o espiritismo, né? Ela pode, inclusive, ser inferior, moralmente falando, espiritual, num processo de evolução ali, né? Com relação a uma outra pessoa que é evangélica. E quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que está ali, e aí a gente pegou o exemplo da biologia, em homenagem a Nayara, né? Quando você está ali com um biólogo, você não vai dizer, o biólogo ali é o dono da biologia, né? Não, a biologia ela é um campo, né? É uma área de estudo, e aí várias pessoas estão ali, né, se dedicando a estudar o campo do conhecimento da vida, né? Então, esses aí foram alguns comentários nossos, acho que dá muito pano na manga para comentários. Michele quer falar, Larissa, e no mais, encerro aqui minha participação. Beleza, eu queria fazer só 2 comentários aí das observações. Veja só, começando pelo último lá, né, que fala que
Rigonati chama de hipócritas. A gente verifica como o nosso movimento aqui, falando do Brasil, como ele foi para um lado, digamos assim, complicado, né? Complicado em termos de religião, no sentido que Kardec nunca utilizou. Porque quem frequentava a sociedade parisiense não eram provavelmente espíritas só, né? Eram pessoas de todas as crenças que ali buscavam uma nova informação, cuja informação pertence à humanidade, é de interesse de todos, né? É como se fosse uma universidade, e aí não faz sentido eu dizer que eu não vou fazer tal curso na universidade porque eu pertenço a este segmento religioso ou aquele outro, né? Então, a rigor, né, eu discordo de Rigonati, porque a rigor, pessoas de outras crenças poderiam e deveriam estar frequentando lá a casa espírita para estudos, né, outros, né? Com relação ao primeiro, o que acontece? Veja só, a doutrina espírita é a doutrina que estuda a mediunidade. Isso implica dizer que existem realmente detalhes, questões que são mais aprofundadas do que outras crenças que nós temos, né? Isso aí, para mim, é um fato, né? Isso não significa dizer que nós sejamos melhores, mas quando você se dedica, né, a estudar, a se comunicar, né, a fazer de uma forma sistematizada, de uma forma que, de fato, você tenha condições, inclusive, de aferir melhor, né, como Kardec fez, se tais colocações têm sentido ou não têm sentido, por vários médiuns, né, por várias entidades espirituais, isso dá para a gente, de fato, um nível, né, de ensinamentos espirituais, eu acredito, maior, né, do que a gente ficar tão somente naquelas práticas que você não consegue ter nenhum tipo de controle, né? Então, essa é a característica da doutrina espírita. Ela nasceu do além-túmulo, diferentemente das outras crenças, né? Então, assim, não estou aqui dizendo que é melhor, mas para quem quer se aprofundar, né, nas questões espirituais, a doutrina espírita hoje, ao meu ver, é o melhor caminho, é a melhor escola, vamos chamar assim, para que a gente tenha aí acesso a detalhes que em outras a gente não tem, né? Mas é um processo que eu acredito que vai crescendo nas outras, né, também, entende? E a doutrina espírita, quer queira, quer não, ela é muito mais democrática no acesso a esses conhecimentos, né? Dividindo, né? Não existe, por exemplo, na federação, onde a maioria de nós frequenta, não existe assim, ó, tem ali um grupo de iniciados, né, que se fecha ali numa sala e eles têm conhecimentos que nós não temos acesso a esses conhecimentos, né? Os conhecimentos que todos nós temos, a codificação, né, todos os livros de André Luiz, de Emmanuel, está disponível para todo mundo, né? A diferença está muito em que nas pessoas terem a disposição de estudar, e aí uma vontade de cada um, né? Por exemplo, nós temos aqui esse espaço nosso aqui, né? Espaço de estudo, que é uma vontade nossa. E quem quiser chegar, pode chegar, né? E estudar, e fazer seus comentários, trazer seus pontos de vista, sem nenhum problema, né, de ser herético, de ser expulso e tal, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar essas questões assim, de forma muito tranquila, muito serena, e sem querer ser mais do que ninguém. A doutrina espírita realmente nos traz, do ponto de vista espiritual, mais informações, né? Ensinamentos, inclusive, que vão exigir, diferentemente do que pode se pensar, vão nos trazer mais responsabilidade, não superioridade,
né? A superioridade é uma iniciativa de cada um em internalizar e praticar aquilo, né, que a gente está conhecendo, para não ser hipócrita. E aí, só complementando o teu comentário, né? Por isso eu não gosto da palavra adiantado. A palavra que você usou é mais amplo, ela é muito melhor. E ela é mais amplo dentro desse aspecto que o Espiritismo se propõe a estudar, que é a questão da relação entre a Terra e a comunicação com os espíritos, principalmente. E aí, claro, a gente vai ter essas outras obras complementares que vão nos trazer uma série de outros aspectos, né? E então, assim, em termos de conhecimentos, né, em termos de ampliar esse escopo, ampliar essa nossa visão e nossa compreensão sobre a realidade espiritual, o Espiritismo vem, sim, como uma proposta bem mais ampla, né? Mas claro que a gente vai ter outros segmentos religiosos que vão estudar outros aspectos, né? E que aí o meu problema com a palavra adiantado, né? Porque de repente outras religiões conseguem abordar aspectos morais, despertar aspectos morais no ser humano, como a questão da confiança, a questão da fé, de uma forma que muitas vezes a gente não pode ter esse acesso apenas estudando o espiritismo. A gente vai precisar de uma vivência. E essa vivência, ela, claro, ela precisa ser conhecida, né, meditada, sentida e vivida, né? Então não é simplesmente porque se conhece o espiritismo que ele é mais adiantado, né? Mas claro que ele vai facilitar muito esse nosso processo de adiantamento, né? Enfim. Mas, Diego, veja só, aí talvez é uma questão talvez da interpretação do que ele quis dizer. Eu estou vendo aqui, ensinamentos mais adiantados não significa dizer que a gente é mais adiantado, superior a ninguém, né? Aí é uma questão de semântica, porque o que acontece? Veja só, enquanto outras crenças têm muita dificuldade de lidar, por exemplo, com o suicídio, né, com o suicida, né, sobre a sorte do suicida, né, o que acontece, e inclusive as pessoas serem taxadas aí de pessoas que estão perdidas, né, e aumentando a dor dos familiares, e além da dor da perda pelo suicídio, né, ainda tem a dor de assim, poxa, está perdido, né, nunca mais eu vou reencontrar. Então, quando você tem, no próprio livro Céu e Inferno, você traz diálogos, né, com espíritos suicidas, né, são ensinamentos mais adiantados, são questões que vêm realmente ampliar, né, ou adiantar mesmo o conhecimento acerca de como é que essas pessoas, esses espíritos, estão do outro lado, suas características, né? Inclusive dizendo para a gente, que lê o Céu e o Inferno, dizendo para a gente que cada espírito suicida é um caso em particular, né? Que nós não podemos colocar numa equação e dizer assim, olha, suicidou-se, então vai para o vale do suicida, vai passar aquilo que Caminho Castelo Branco relata em Memória do Suicida, né? Então, isso traz realmente, na minha opinião, né, me traz ensinamentos mais adiantados. Agora, repito, esses ensinamentos, eles vão exigir daqueles que têm acesso, ou que estão dispostos a fazer isso, mais responsabilidade, e não superioridade aos outros. Essa é a grande questão, né? Então, tem muita gente que não quer realmente a doutrina espírita porque ela chama a responsabilidade à pessoa, né? Não tem intermediário, não tem alguém que vai fazer por você, orar por você, fazer por você, né? É você que vai ter que realmente assumir o protagonismo da sua vida, da sua existência. Então, tem pessoas que fogem disso, de fato, né? Sim, e da mesma forma que a gente pode mudar o nosso conceito do que é adiantado, como o João destacou aí, né? Qual é o conceito de espiritualidade dele e qual é o conceito de conhecimento,
de que a gente está falando, né? Então, existem outros aspectos sobre espiritualidade que, de repente, não são alvo de estudo do espiritismo e que, certamente, o espiritismo não vai ser adiantado nesses aspectos, né? Entendeu? Então, essa é uma coisa que a gente também tem Teria algum que ter. exemplo, Diego? Não? Tu teria algum exemplo, não? Por exemplo, questões anímicas, que não são muito alvo de estudo do espiritismo, entendeu? Então, assim... Enfim. Eu teria exemplos do que a gente está fazendo no NEP, que, por enquanto, se a gente for ver a história do espiritismo, pelo que eu vejo na história, essa proposta do NEP é muito recente. Então, assim, tem gente de 100 anos atrás que eram católicos ou eram da Igreja Ortodoxa Grega, que eu li muita coisa, os caras super antigões que estão ainda muito na frente em termos de compreensão de texto evangélico, e eu não falo aqui de reencarnação disso, mas de compreensão de parábolas, de compreensão dos ensinos morais de Jesus, de aplicabilidade do ponto de vista psicológico, sobretudo. Esses caras já pensavam isso há séculos, e a gente agora no Espiritismo é que está fazendo esse esforço, como exemplo do NEP, de perceber essa profundidade de experiência espiritual, como a irmã Ila fala. Então, quando ele bota assim, Rigonati coloca espiritualidade, primeira coisa, o que ele está falando com a palavra espiritualidade? Ele está falando, assim, tudo que tem a ver com o espírito. Se for isso, a gente pode categorizar assim, no aspecto do fenomenológico, daquilo que é mediúnico, eu, João, que já li de teosofia, coisas de ET, Rosa Cruz, maçonaria, xamanismo, eu não vi ainda nenhuma doutrina, e eu passei mais de 10 anos lendo, virando madrugada com essas coisas, eu não vi uma doutrina tão completa como o Espiritismo, para falar de mediunidade, relação do encarnado com o desencarnado. Nesse ponto fenomenológico, como o Paulo falou, eu desconheço. E olha que eu li de tudo que eu podia, em línguas estrangeiras, tudo que eu podia, eu devorava coisas. Por isso que eu fiquei no Espiritismo, certo? Mas a gente tem que considerar que, nesse aspecto de compreensão da revelação cristã, desse movimento interno que a gente tem que fazer de mergulho, de uma experiência mística, no sentido mais essencial da palavra místico, de você sentir uma comunhão com Deus, tem muitas correntes dentro, não só do cristianismo, mas do islamismo, do budismo, do hinduísmo, que o pessoal conseguiu avançar muito nessa experiência com Deus do que nós no espiritismo. Ora, nós, muitas vezes, se você for fazer uma catalogação dos espíritas, a pessoa vem para o espiritismo porque era descrente, era cética, e a mediunidade obrigou para ela que ela viesse estudar as coisas de Deus, e tem muita gente aí de outras religiões que já tinha uma sensibilidade aguçadíssima, entendeu? Então, se você pega a categorização de espiritualidade como sendo uma vivência interior, aí sim eu faço a crítica ao Rigonati. Ele colocou, acho que tudo num pacote muito grande, era para ele ter separado o aspecto mediúnico, experiência espiritual, vivência do aspecto místico, que é o quê? Comunhão interna com Deus. Ora, na Igreja Católica você tem exemplos de pessoas, de santos e de santas, que tinham experiências incríveis. E não é mediúnica, não, é experiência interna mesmo. Da alma dele, como o Diego falou, experiência anímica dele com o Criador. E tem relatos assim incríveis, místicos, né? Na palavra assim, no sentido da palavra original, não de coisa fantasiosa, mas de pessoas que tinham um contato, como Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, João da Cruz. Eu vi muitos caras assim. Então a gente agora no Espiritismo está despertando para esse lado de vamos ver a revelação bíblica. E por essa iniciativa nossa de ver esses conceitos de revelação bíblica desde os profetas, a gente está despertando, eu pelo menos estou percebendo em mim, uma dimensão de intuição bíblica que eu não tinha antes. Eu não tinha isso antes do NEP. E eu creio que muitos espíritas não têm isso. E isso não é espiritualidade. Aí eu até coloquei aí o que Emmanuel fala. Precisamos de espiritualismo, de espiritismo, mas precisamos, sobretudo, de espiritualidade. O que Emmanuel quer falar por espiritualidade? Deve ser esse sentimento divino, né? Que a gente ainda não tem. A gente tem informação sobre suicídio, informação sobre o nosso lar, mas e o sentimento, aquela emoção? Aí a gente não tem, né? E outras correntes religiosas talvez tenham desenvolvido isso mais ou menos. Eu acho que o erro de Rigonati foi colocar tudo num balaio, sabe? Ele não categorizou as coisas. Câmbio. Só complementando uma questão também, assim, dentro disso tudo que foi falado aí, que nem o João bem falou ali e frisou antes lá a questão quando ele fala entre prosélitos lá, eu acho que a grande premissa da doutrina espírita é não ser proselitista, apesar de fazer prosélitos. Porque, na verdade, dentro de toda essa concepção, falou assim, de entendimento
que nem o Paulo estava falando, e o Diego acabou de falar, que, vamos dizer assim, você passa a responsabilidade para o indivíduo, ele que vai fazer as escolhas, as reflexões dele, através da razão, e ver se ele vai dar aquele passo de autorreforma ou de melhora íntima. Né? Eu vou em busca dessa filosofia, porque não foi ela que me convenceu, fui eu que me convenci que ela me completa. Né? Então, essa característica é muito forte na doutrina espírita. Ela não é uma doutrina proselitista, ela não faz prosélitos. Na verdade, ela esclarece, ela é esclarecedora, é o consolador prometido. Ela te consola. Por isso que a gente torna um prosélito, né? Mas não é uma doutrina proselitista. A gente vai para ela conforme o momento de cada um, respeitando o momento de cada um. É isso aí, cara. Gente, pela hora, né? Para a gente manter, foi excelente. Eu só vou registrar aqui, assim como eu estou grato por a gente estar fazendo essa experiência nova do dever de casa mais espaçado, com mais tempo, como está surgindo reflexões, ideias, né? Que a gente não fica naquela pressa e as ideias vão vindo e a gente está podendo maturar bem os versículos. Acho que a gente acertou em fazer a experiência. É isso. Paulinho? João, só mais uma coisa que eu lembrei, é que da mesma forma que a biologia ela tem muito a avançar para poder desvendar a vida, o espiritismo ele também tem muito a avançar para desvendar a realidade espiritual. Então, acho que reconhecer que nós, enquanto estudiosos do espiritismo, podemos encontrar no espiritismo um amplo campo de estudo e de pesquisa para explorar as realidades espirituais da dimensão espiritual do universo em nós mesmos. Reconhecer que o espiritismo evolui é reconhecer que nós também temos essa oportunidade de explorar, né, novos conhecimentos mais à frente, né? E isso não quer dizer que o conhecimento ele não já esteja lá, o conhecimento ele é uno, né? Mas o espiritismo, sem dúvida nenhuma, é uma instrumenta belíssima para que a gente possa desvendar. E isso faz, aí eu tenho que concordar contigo, Paulo, justamente pelo fato do espiritismo poder se transformar e poder se revisar, ele tem essa chance de abordar cada vez mais, a cada dia, mais coisa, sabe? Isso é uma ele acompanha a ciência, então assim, a gente não tem nenhum problema de, e amanhã, como é que vai ser, e se descobrir tal coisa? Não tem problema nenhum, né? Então, isso, eu vou até usar a palavra que eles colocou, dá uma leveza muito grande. Agora, se a gente for pessoas que dogmáticas, né, que tem que ser do jeito que é sempre e tal, e porque não pode mudar nenhum pouquinho, aí isso é preocupante, né? Mas como a gente segue a ciência, progride com ela, inclusive, na verdade a ciência, de uma forma geral, ela só vem confirmando, né, tanto as questões de Kardec como as questões dos outros espíritos que há décadas atrás vêm falando algumas coisas justamente para provar essa imortalidade, né? Então, mas foi muito bom e está sendo muito bom realmente essa experiência nossa de dever de casa, né, porque ela permite essa troca de experiência, esse aprofundamento, como disseram aí. E já coloquei lá no grupo, né, para o dever de casa da próxima terça-feira, vocês respondam lá o quanto antes, por favor. Né, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Andrezinho ficou por lá mesmo, foi, Ismael? Foi, amigo, acho que... Não chegou? Acho que ele está ocupado ainda. Ah, beleza. Eli, você está podendo falar? Ele só escrever. Luiz? Tá me ouvindo, Paulo? Sim, senhora, todos nós. Ah. Você pode fazer a prece para a gente? Final? Nossa, sim, não estava preparada não, porque hoje estava só de ouvinte. É tão bom, a gente aprende demais. Só agradecer, né? Vamos lá. Então, vamos pensar em Jesus. Querido amigo, nossa gratidão por mais essa oportunidade em torno do teu evangelho. Nossa gratidão pela oportunidade dessa doutrina
que nos esclarece, nos ilumina, nos guia na tentativa da mudança, na tentativa de sermos melhores. Nos ampara, nos fortalece e continua conduzindo esse grupo, iluminando ainda mais os nossos estudos, nossas reflexões. Que assim seja.